Uma luz laranja rasgou a escuridão do deserto iraniano. Antes mesmo que o trovão dos motores chegasse aos ouvidos da tripulação de solo, 3 pesados mísseis balísticos já cortavam as camadas superiores da atmosfera. Não eram projéteis comuns. Eram os caçadores de porta-aviões dos Guardiões da Revolução Islâmica, construídos com precisão cirúrgica para perfurar o convô de um porta-aviões americano e mandar 5.000 marinheiros ao fundo do Mar Arábico. Eles descreviam seus imensos arcos pelo céu, acelerando para mais de 6.000 km por hora, em rota direta para uma assinatura térmica que parecia exatamente com a USS Abraham Lincoln. Enquanto o mundo dormia, uma caça com as maiores apostas imagináveis se desenrolava nas camadas mais altas do céu. Os Guardiões da Revolução afirmavam ter conseguido finalmente. Diziam ter acertado o orgulho da frota americana. Mas logo entenderiam que lançar um míssil é a parte fácil. Acertar um porta-aviões protegido pelo sistema de guerra integrado mais avançado já construído é uma história completamente diferente. O relógio corria. Em menos de 8 minutos, essas ogivas reentrariam na atmosfera. Se a cadeia de defesa da Marinha dos Estados Unidos falhasse uma única vez, as manchetes da manhã seguinte mudariam o mundo para sempre. A defesa do Abraham Lincoln não começou no navio. Começou a 22 mil milhas acima da Terra. Um satélite da Força Espacial dos Estados Unidos, equipado com sensores infravermelhos sensíveis o suficiente para detectar uma fogueira dentro de uma floresta, registrou o clarão dos motores dos mísseis iranianos no exato momento em que foram acionados. Não era um relatório lento subindo por uma cadeia de comando. Os dados chegaram instantaneamente ao sistema em rede, diretamente no Centro de Informações de Combate do Lincoln. O zumbido tranquilo do turno da noite se partiu como vidro. O oficial de táticas viu símbolos vermelhos e irregulares piscarem no display principal. O satélite já havia calculado a trajetória. O alvo era rastreado em tempo real e esse sinal não ficou restrito a um único navio. Foi compartilhado com toda a força de combate através da rede de dados táticos. Os destroyers USS Spruance e USS Stockdale, que flanqueavam o porta-aviões, já haviam direcionado seus radares Aegis para a ameaça. Eles não varriam mais o céu de forma aleatória. Fitavam exatamente o ponto onde os mísseis se tornariam visíveis ao ultrapassar o pico de suas trajetórias. Esse era o primeiro elo da cadeia de defesa. Enxergar o golpe antes mesmo de o inimigo tê-lo completado. Mas os iranianos não dispararam apenas 3 mísseis. Sabiam que a Marinha Americana era boa e, por isso, nas mesmas primeiras horas da madrugada, lançaram seu enxame. Enquanto os mísseis balísticos deslizavam silenciosamente pelo vácuo do espaço, dezenas de drones kamikaze baratos foram enviados por lanchas de ataque rápido e embarcações costeiras. Esses drones eram lentos, talvez pouco menos de 200 km por hora, mas seu propósito era saturar os radares. O objetivo era claro. Os Guardiões da Revolução queriam forçar os marinheiros americanos a fazerem uma escolha. Você se concentra nos destruidores hipersônicos caindo do espaço, ou cuida dos 50 drones rasando o mar em direção ao seu casco? Era uma armadilha tática clássica, projetada para sobrecarregar a capacidade de processamento de qualquer navio de guerra comum. Mas a Marinha dos Estados Unidos não usa sistemas comuns. Os computadores do Aegis conseguem rastrear mais de 100 alvos simultaneamente e priorizá-los pelo tempo restante até o impacto. Dentro do Spruance, o oficial de táticas não suava. Ele olhava para uma lista ordenada. O computador já havia classificado os drones como baixa prioridade e marcado os mísseis balísticos como ameaça imediata. Então, fogo irrompeu do convés do destroyer. As células do sistema de lançamento vertical se abriram e os primeiros mísseis interceptadores, esse M3, estavam a caminho. Cada um desses mísseis custa cerca de 11 milhões de dólares e cada centavo vale a pena. Eles dispararam em direção à borda do espaço, deixando a atmosfera para trás,
para receber os mísseis iranianos no silêncio do vácuo. Esse era o momento mais intenso do combate. Os mísseis iranianos estavam no ponto mais alto de suas trajetórias, derivando silenciosamente pelo vácuo antes de iniciarem sua queda devastadora. Os interceptadores SM-3 se aproximavam a mais de 9.000 km por hora. O SM-3 não carrega ogiva, não precisa. Usa um sistema de destruição cinética. Imagine 2 trens de alta velocidade colidindo frontalmente a milhares de quilômetros por hora. Era exatamente isso que estava prestes a acontecer. O veículo de destruição usou minúsculos propulsores de ajuste para se alinhar. Ele não apenas atingiu o míssil, ele o vaporizou no impacto. A energia cinética sozinha foi suficiente para transformar uma ogiva iraniana em uma nuvem de poeira inofensiva. Nas telas de radar do Centro de Informações de Combate, os 2 primeiros pontos vermelhos desapareceram. Mas então, surgiu um problema. Um dos mísseis havia desviado ligeiramente da trajetória. Passou pelo interceptador. O SM-3 errou. Talvez tenha sido uma questão de guiagem. Talvez o míssil iraniano tenha executado uma manobra evasiva durante a fase intermediária do voo. Agora a ogiva reentrava na atmosfera. Ela brilhava em vermelho, envolta em plasma, despencando em um ângulo de 70 graus diretamente em direção ao convés de voo do Abraham Lincoln. O tempo até o impacto era inferior a 90 segundos. Enquanto os destroyers travavam seu combate no espaço, o convés de voo do Lincoln havia se transformado em um cenário de atividade controlada. 2 caças F-18 e Super Hornet foram catapultados para a noite escura. Sua missão não era os mísseis balísticos, mas os drones e a missão de interferência eletrônica. Logo em seguida, um EA-18G Growler. Esse era o avião mais perigoso no céu para os iranianos. O Growler ativou seus sistemas de interferência ALQ-99. Ele não fazia apenas ruído. Agia com precisão cirúrgica. Mirava nas frequências exatas que os drones iranianos usavam para se comunicar com suas estações em terra. Mirava nos cabeças de busca de radar dos mísseis de cruzeiro que se aproximavam. De repente, o enxame iraniano perdeu o juízo. Drones que deveriam se dirigir ao Lincoln voavam em círculos. Seus sinais de GPS estavam bloqueados. Alguns simplesmente caíram no mar. O Growler criou uma parede invisível de interferência eletrônica que efetivamente desconectou o ataque iraniano da rede. Sem disparar um único míssil do porta-aviões, metade da onda de ataque iraniana havia sido apagada do campo de batalha. Estávamos no último minuto. O míssil balístico que havia passado estava a menos de 5 quilômetros, caindo em Mach 5. Quase 6.000 km por hora. O destroyer escolta do Lincoln ativou sua última reserva. O SM-6. É o canivete suíço da Marinha, projetado para atingir alvos que já se movem dentro da atmosfera, manobrando através do ar denso. O SM-6 tem seu próprio radar ativo de busca. Não precisa mais do navio como marcador de alvo. É uma arma de dispara e esquece. O destroyer atirou. O primeiro míssil errou porque o míssil iraniano executou uma manobra desesperada na fase final. O segundo não errou. Ele tocou a popa da ogiva, fazendo-a entrar em parafuso e explodir a 3 quilômetros do porta-aviões. A onda de pressão fez as janelas da ponte do Lincoln tremerem, mas o casco estava intacto. Só por precaução, o Sistema de Defesa de Curto Alcance, CWS, girou seu canhão Gatling de 20 milímetros para os destroços. Os marinheiros o chamam de R2D2 com uma arma, e é uma tecnologia assustadoramente eficaz. Dispara 4.500 tiros por minuto. Ativa-se sozinho, identifica os fragmentos em queda da ogiva destruída e solta uma rajada que soa como um zíper gigante. Uma parede de projéteis de tungstênio despedaçou os destroços restantes em pedaços do tamanho de uma moeda. A ameaça havia acabado. De volta a Teherã, os Guardiões da Revolução já publicavam imagens exclusivas. Mostravam um vídeo desfocado de um lançamento de míssil
e depois um clipe de arquivo de uma explosão no mar. Afirmavam que o Abraham Lincoln estava em chamas. Diziam ter matado centenas de americanos. Mas no Lincoln, os marinheiros foram tomar café da manhã nos alojamentos. Não havia um único arranhão no porta-aviões. A Marinha dos Estados Unidos não venceu apenas o combate físico. Venceu o tecnológico. As lições desse engajamento são claras. Quantidade não supera qualidade quando essa qualidade é plenamente explorada. Os iranianos gastaram dezenas de milhões de dólares nesse ataque. Usaram seus melhores mísseis e o enxame de drones mais coordenado que possuíam. E o resultado foi que não conseguiram sequer fazer o porta-aviões mudar de curso. Essa é a impotência do inimigo. Quando se percebe que as próprias armas mais poderosas são praticamente inúteis contra a defesa de rotina do adversário, o efeito psicológico é devastador. A Marinha dos Estados Unidos não apenas sobreviveu a um ataque. Provou que o programa de mísseis iraniano é um tigre de papel quando colocado frente ao escudo Aegis. Por que a Marinha dos Estados Unidos venceu? É tentador atribuir o mérito ao porta-aviões de 13 bilhões de dólares ou aos mísseis de 11 milhões, mas a verdadeira razão é o marinheiro de 22 anos no Centro de Informações de Combate. Esses operadores não entraram em pânico. Eles simularam esse cenário 10.000 vezes em simuladores. Sabem que o sistema Aegis é uma extensão de seus próprios sentidos. A cultura de profissionalismo da Marinha dos Estados Unidos é o último elo da cadeia de defesa. Enquanto os iranianos provavelmente comemoravam em voz alta ao ver os mísseis partirem, o oficial de táticas americano confirmava calmamente o disparo e rearmava o sistema para a próxima onda. Há uma satisfação profunda nesse nível de eficiência. A satisfação de executar um plano complexo sem erros, com tolerância zero a falhas. É esse profissionalismo que protege o quadro maior. O Abraham Lincoln garante que o Estreito de Hormuz permaneça aberto. Garante que 15% do comércio mundial não seja interrompido por uma reivindicação de poder regional. Quando o Lincoln repele um ataque como esse, está literalmente preservando a economia global de um colapso. Frequentemente se questiona a viabilidade econômica. Vale a pena gastar 50 milhões de dólares em mísseis interceptadores para deter alguns projéteis iranianos? A resposta está na relação custo-benefício. Um porta-aviões da classe Nimitz, como o Lincoln, custa cerca de 13 bilhões de dólares para ser construído. Os 80 aviões a bordo valem mais 6 bilhões. As 5.000 vidas a bordo não têm preço. Gastar 50 milhões para salvar 19 bilhões de dólares e 5.000 vidas é o melhor negócio da história. Um retorno de 38.000%. Nem o melhor fundo de investimento de Wall Street consegue entregar tal rendimento. Mas o verdadeiro custo é arcado pelo Irã. Eles acabaram de mostrar ao mundo seu melhor trunfo, e ele foi varrido como uma mosca incômoda. Sua dissuasão estratégica evaporou em 15 minutos. O sistema dos sistemas é a razão pela qual a Marinha dos Estados Unidos permanece a senhora incontestável dos oceanos. Não se trata apenas do navio. Trata-se do satélite, do Hawkeye, do Growler, do Destroyer e do submarino, todos se comunicando entre si na linguagem de dados puros. Nenhum outro exército do mundo possui esse nível de capacidade operacional cooperativa. Essa é a regra fundamental do jogo. Se você não consegue se comunicar com seus aliados mais rápido do que o inimigo dispara suas armas, você já perdeu. Cada segundo desse engajamento foi acompanhado por analistas internacionais, porque o equilíbrio de poder no Oriente Médio depende de o Lincoln permanecer invulnerável. Se esse porta-aviões piscar, o fornecimento de energia do mundo está em risco. Mas o Lincoln não piscou. Manteve sua posição. Continuou as operações de voo. Provou que na guerra moderna a velocidade da informação é a arma definitiva. Os iranianos reivindicaram um acerto. Os guardiões da revolução declararam vitória. Mas quando o sol nasceu sobre o mar Arábico, o que havia nas águas eram apenas os destroços rasgados de drones iranianos e os fragmentos esfriados de seus mísseis.
A Marinha dos Estados Unidos não precisou emitir um comunicado para responder a Teherã. Simplesmente deixou as catapultas continuarem disparando. Essa é a realidade de uma superpotência. Não é preciso gritar quando se tem o olho de Deus e uma parede de projéteis de tungstênio. O Lincoln ainda está de guarda. E enquanto estiver, as mesmas regras valem nos oceanos. A situação descrita nesta análise é uma representação tática e técnica baseada em relatos sobre alegações de um ataque de mísseis contra a USS Abraham Lincoln. Embora se baseie em sistemas militares reais, especificações técnicas e tensões regionais, os procedimentos táticos específicos e as sequências de ação são dramatizações hipotéticas destinadas a ilustrar as capacidades, a doutrina e os sistemas de defesa da Marinha dos Estados Unidos. Fique atento e mantenha o horizonte em vista. A Marinha certamente o faz.